Shalom, bom dia, bom dia, bom dia. Glória a Deus, estamos aqui mais um dia para a glória do Senhor Jesus. Deus tem uma palavra revelada aos nossos corações, às nossas vidas. Nessa manhã Ele irá falar conosco através da sua palavra. Aleluia, Jesus. Glórias ao nome de Jesus. Senhor, nós te adoramos, Pai. Engrandecemos o teu nome. Obrigada, Jesus, pela tua presença, pelo teu cuidado. Obrigada, Jesus. Seus embaraços. Aleluia, Jesus. Deus poderoso. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Deus poderoso, aleluia. Shalom, filha, bom dia. Bom dia. Deus poderoso, nós te adoramos, Jesus. O Deus que derruba as muralhas, mistério faz mão de filhos. Aleluia. Depois você me manda o seu número, eu não esqueci de você, tá? Tô apresentando em oração. Manda o seu número para mim adicionar você no grupo de membros, para você estar sempre recebendo as notificações, as orações, as ministrações. Amém? Aí depois fala com a sua mãe para ela me procurar também. Vamos colocar vocês ativa na obra de Deus, trabalhando, ouvindo uma palavra, recebendo uma direção do céu, em nome de Jesus. Amém, filha? Paz, Ingrid. Aleluia, Jesus. E embaraços. Deus poderoso. Shalom. Shalom. A paz do Senhor Jesus. Dia 20, chegamos na metade do nosso propósito, graças ao Senhor. Para nós é um motivo de alegria, eu não sei você, mas para muitas pessoas está sendo assim um virar de chave, um novo tempo, onde o Senhor tem ensinado pessoas a ter uma vida de fidelidade, de lealdade diante do Senhor. Milagres têm acontecido e eu profetizo que milagres acontecerão sobre a sua casa, sobre a sua vida também, em nome de Jesus. Shalom! Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Deus vai falar conosco nessa manhã. Ele tem uma palavra poderosa aos nossos corações. Aleluia! Deus te dá um escape e livramento. Abra comigo Marcos, capítulo 1, versículo 35 ao 39. Chegamos na metade do nosso propósito, 40 dias com Jesus. Aleluia! O Deus que nos guiou até aqui continuará guiando e fortalecendo para que nós terminemos esse propósito, rompendo em fé, rompendo dentro do propósito do Senhor Jesus. Aleluia! Aleluia! Aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, estéril faz mão de fios. Shalom, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus poderoso, Deus tem uma palavra aos nossos corações. Você que acabou de entrar, daqui 10 segundos nós vamos começar.
Abra comigo em Marcos, capítulo 1, versículo 35 ao 39. Essa madrugada foi uma madrugada poderosa e Deus tem algo para os nossos corações nessa manhã. Aleluia, Jesus. Ouça a voz, Deus te dá o escape e livramento. Aleluia, Jesus. Shalom, pastora Maria. Um abraço a você, o pastor André e toda a sua família. Amanhã nós temos uma aniversariante na nossa igreja. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Marcos, capítulo 1, versículo 35 ao 39. Shalom. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Reina para sempre. Aleluia. Um caminho aberto pelas águas. Sim, Espírito Santo. Muitas fontes em meio ao deserto. Aleluia. A presença de Deus já se faz presente. Ouça a voz. Deus te dá escape e livramento. Aleluia. Uracalamaia sobre revassúria calamandácia. Deus poderoso, nós te adoramos, Jesus. Vamos ler o texto em nome de Jesus. Aleluia. E o texto vai dizer: tendo se levantado, alta madrugada saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente, Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. E Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, a povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso que eu vim. Então foi para toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Amém? Eu quero orar com você por essa palavra e trazer ao seu coração a revelação dentro da palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações. Vamos orar? Pai, te engrandecemos e nessa manhã te adoramos. E agradecemos, ó Pai, pela chance de podermos sentir a Tua presença, de poder estar mais um dia na Sua presença, Pai. Hoje é o 20º dia desse propósito. Chegamos à metade do propósito contigo. 40 dias caminhando contigo, Jesus. 40 dias de libertação e transformação de vida. Espírito Santo, eu peço a Ti, Pai, cobre cada lar, cada casa, Pai, com Teu sangue, guardando e livrando, cuida de tudo que é dos Teus filhos. Espírito Santo, em nome de Jesus, que o Senhor abra o entendimento deles agora. E em nome de Jesus, que eles possam compreender com excelência aquilo que o Senhor tem a revelar em nossos corações. Espírito Santo, fica conosco, fala conosco. Pai, eu peço a Ti, Senhor, enquanto nós estamos aqui orando, que aqueles que precisam de uma cura física, emocional ou até mesmo psicológica, a receba agora pelo poder da Tua palavra. Senhor, aqueles que precisam de libertação, que eles sejam libertos agora pelo poder do nome de Jesus. Ai, Espírito Santo, preenche o coração daquele que estava vazio e traz à existência a alegria de estar na Tua presença. Traz sobre os Teus filhos o anseio, a fome, a sede, o desejo de estar na Sua presença, Pai, e ter comunhão contigo. Nós oramos e pedimos, repreenda agora, Senhor, todo mal, toda seta e tudo aquilo que vai tirar a atenção dos Seus filhos. Porque nós estamos aqui
para ter um momento com a sua presença. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Shalom! Que Deus abençoe o seu dia. O texto vai nos relatar alguns tópicos e eu quero ser bem fiel ao que a Bíblia nos traz à existência. O Evangelho de Marcos nos apresenta Jesus como um servo em ação, como um servo que traz a prioridade em trabalhar por vidas. Nós precisamos entender que no capítulo 1, do versículo 9 até o 11, vai ser citado por Marcos que Jesus foi batizado. Vai ser citado em Marcos capítulo 1, versículo 14 ao 15, que Jesus venceu as tentações. Vai ser citado através do livro de Marcos que Jesus iniciou seu ministério lá no capítulo 1, do versículo 14 ao versículo 15. Vai ser citado que Jesus chamou os seus discípulos no capítulo 1, versículo 16 e 20. Vai ser citado que Jesus curou e libertou muitos a partir do capítulo 1, versículo 21 ao 34. Só que eu quero trazer ao seu coração que esse texto vem após um dia extremamente intenso de um ministério. Jesus estava ali há muitos dias trabalhando por vidas, intercedendo, orando, curando. O segredo por trás do poder que Jesus carregava nada mais era do que uma vida de oração. E muitas das vezes, com a nossa vida corrida, com tantas coisas a fazer, nós nos esquecemos de ter uma vida de oração. Uma vida de busca, uma vida de sinceridade. Aqui na França, todos vivem uma vida muito corrida e eu tenho presenciado isso. E talvez aí no Brasil também não é diferente. Você já acorda, tem que se arrumar, tem que ir para o trabalho, tem que fazer alguma coisa. Mas Deus me trouxe aqui nessa manhã para dizer, tenha tempo comigo. Muitas das vezes nós encontramos tempo para reclamar, tempo para acusar, tempo para fazer tantas coisas. Mas nós não temos uma vida de oração, uma vida de busca. E a palavra do Senhor lá em Marcos, no capítulo 1, do versículo 35 ao versículo 39, vai nos deixar bem claro que o segredo por trás de todo o poder que Jesus carregava, não somente porque ele era o Filho de Deus, mas porque ele tinha a essência de estar em oração, a todo momento tendo comunhão com o seu Pai. Nós precisamos entender que Marcos está a nos mostrar o poder de Jesus não era automático, era relacionamento com Deus. E a nossa vida também não é diferente. Aqui eu estou citando de um Jesus homem, que podia estar descansando depois de um dia exaustivo de ministrações. Mas nós precisamos entender que o ministério de Jesus não era guiado pela demanda de pessoas, mas pela direção de Deus. Ele ia orar para saber o que fazer depois. E sabe qual é o nosso problema? Nós queremos tomar decisões e tomar escolhas e fazer coisas sem antes consultar a Deus, consultar o nosso Pai, que a todos os dias está ali querendo falar conosco. E muitas das vezes nós sentimos uma inquietação e não sabemos de onde vem. E eu quero trazer uma revelação do Espírito Santo à tua alma nessa manhã, a dizer, pare o que você está fazendo, porque muitas das vezes essa inquietação é a tua alma precisando ser saciada pela presença de Deus. Apóstolo, e como eu sacio a minha alma? Ore. Entregue ao Senhor toda a sua ansiedade, tudo aquilo que tem te causado temores e tremores e situações. Jesus não era refém de popularidade, mas sim de uma missão. Ele tinha uma missão para cumprir. Ele só tinha 3 anos. E ele tinha pressa. E nessa manhã, o Espírito de Deus me instrui a te dizer também. Você tem uma missão. Cumpra o propósito que ele te deu. Tenha tempo para sua família, para as coisas da sua casa, mas tenha tempo de oração com Deus. Tenha tempo e particularidade com Ele. Quando você tem algo e você é mais jovem e você quer compartilhar, geralmente você chega na sua mãe e fala, eu preciso falar, eu preciso desabafar. E nós precisamos entender que
Jesus estava ali em uma missão. Mas ele era direcionado por quem? Por Deus. E como ele receberia qualquer direção se ele não tivesse tempo de oração? Tempo de busca. A intimidade com Deus governa todo o propósito que Deus nos deu. A intimidade com Deus vai governar a nossa vida. A intimidade com Deus vai tirar toda a pressão que pessoas, que situações, que coisas têm colocado dentro de nós. Você sabe por que muitas das vezes nós não conseguimos ser prósperos, abençoados, direcionados por Deus? Porque nós não permitimos que Deus governe tudo em nossas vidas. A gente já amanhece reclamando que não conseguiu dormir e descansar. A gente amanhece reclamando que vai ter que trabalhar muito. Glória a Deus que você tem um trabalho. Glória a Deus que você amanheceu. Tem pessoas que estão dentro de um hospital nesse exato momento que ele só queria que Deus desse mais um dia de vida a ele ou a ela. E nessa manhã, o Espírito Santo te conduziu até aqui para dizer: ei, tenha um momento comigo. Eu te dei mais um dia para você aproveitar a sua família, a sua vida. Eu te dei saúde. E se você não tem saúde e está passando por esse vídeo, receba saúde, porque hoje Deus é o Deus da saúde para você. Deus é o Deus da libertação para você todos os dias. Ele é a cura que nós precisamos, a direção que nós precisamos tomar. Mas muitas das vezes nós procuramos tantas fontes, tantas coisas e esquecemos de procurar a presença dele. Para desabafar, para contar os problemas, para chorar, para agradecer. Nós precisamos entender que no versículo 35 vai dizer assim: tendo se levantado bem de madrugada ainda bem escuro em outras traduções. Isso indica para nós uma disciplina espiritual radical. Jesus traz o exemplo em sua própria vida para todos nós, que ele deixava de descansar. E o ato de você orar de madrugada é você desenvolver a disciplina de saber que todos os dias você tem que se pôr em oração. Nós precisamos entender que antes de Jesus fazer qualquer outra coisa, ele foi fazer o quê? Orar. Um tempo antes de Deus te pôr em atividade, ele precisa que você priorize a presença dele. Nós queremos ser enviados, mas nós não queremos ser preparados. E o processo de preparo é onde nós passamos tempo de experiência com Deus. Tempo de experiência na presença do Senhor. Era muito cedo, era antes de amanhecer. Jesus estava como? Orando. Ele deixou toda a expectativa que estava sendo colocada sobre ele. A Bíblia vai dizer que os discípulos chegam e falam: todos te procuram. Mas Jesus não estava preocupado com todos, ele estava preocupado com a presença de Deus, em encontrar a presença de Deus. Você consegue entender isso? Enquanto muitos estão atrás de Jesus, Jesus está nos ensinando que a nossa prioridade tem que ser buscar a Deus, porque todo o resto vai chegar até você. No tempo certo, no momento certo. Ele estava onde? Em silêncio, orando, buscando. Shalom, a paz. E nós precisamos entender que o nosso ministério é reflexo do que? De uma vida em oração. Jesus, ele tinha poder porque ele era o Filho de Deus? Tinha, mas ele deixa bem claro que o poder dele também vinha de uma vida em oração. Marcos 1, 35 a 39 vai dizer que enquanto todos estavam procurando Jesus, Jesus estava fazendo o quê? Buscando ao Senhor. Porque se nós queremos fazer algo, nós temos que ter uma direção. E como receberemos direção de Deus se nós não buscarmos uma vida em oração, uma vida em busca? Receberemos direção de quem? Receberemos direção da onde? Veja que hoje em dia os coaches querem ensinar os cristãos a serem cristãos. Coaches estão ensinando os cristãos a ter fidelidade. Meu Deus! E Jesus está dizendo: ei, ninguém precisa me ensinar a não ser eu ensinar vocês a terem uma vida de oração. Uma vida com Deus. Ele que era o Filho de Deus
Estava onde? Prostrado, em oração, em um lugar deserto, isolado. Tire um tempo para Deus. Ai, apóstolo, mas sabe o que é? É que a minha vida é muito corrida. Você vai esperar acontecer algo para você ter um tempo? Eu tive essa experiência. Quando mais jovem, eu colocava tantas coisas. Eu tinha 2, 3 empregos. Era pior que o Julius, né? E aí teve um dia que eu fiquei doente. E lá no hospital, Deus começou a falar comigo. Agora eu consigo falar com você. Agora você consegue me ouvir. Eu quero que você entenda que você não precisa chegar num nível de exaustão. Você não precisa chegar num nível de enfermidade. Não busque a Deus para uma solução temporária, mas como a direção diária que você precisa ter dele. A gente quer buscar a Deus quando a gente está com alguma situação para ser resolvida. Mas a gente tem que buscar a Deus quando a gente entende que Ele é a direção para todas as situações da nossa vida. Para tudo aquilo que nós precisamos. Aí a gente deixa para buscar a Deus quando já não tem solução. Orar com devoção e dependência a Deus. Não é só uma oração casual, irmãos. Toda vez que você dobra o seu joelho, ou toda vez que você coloca a sua vida na presença de Deus, você está alinhando profundamente o seu ministério, a sua vida em todas as áreas na presença do Senhor. Você está direcionando, paralisando a sua mente de tantas opressões para ter um momento com a presença de Deus. Deus me trouxe hoje aqui para dizer para você, ei, é tempo de buscar verdadeiramente. É tempo de ter comunhão com o Espírito Santo. É tempo de ter comunhão com Deus. É tempo de parar para ouvir as direções que Deus tem para te dar. No versículo 36 ao 37 vai dizer assim: procuravam-no repetidamente ou diligentemente. Simão e os que com ele estavam, tendo-o encontrado, disseram: todos te procuram. Olha a pressão que todo mundo estava colocando em cima de Jesus. A pressão daquela multidão, a expectativa que todos estavam sobre Jesus. Aqui aparece um conflito, sabe o quê? Um chamado com a demanda. Nós precisamos entender que às vezes é tanta gente. Eu vou falar de mim. Eu quero parafrasear isso com vocês. É tanta gente para nós orarmos, é tanta gente para nós cuidarmos, é tanta gente precisando de uma palavra. Mas nós nos esquecemos que, da mesma forma que tem uma demanda de pessoas muito grande precisando de uma palavra, se você não tiver comunhão com Deus, você não tem uma direção para dar para essas pessoas. Se você não tem comunhão com o teu chamado em oração diante de Deus, você não tem estrutura para ajudar vidas. É sobre nós querermos que Deus faça algo dentro do nosso lar, da nossa casa, da nossa família, mas a gente não pede para Ele a direção. E como nós vamos pedir direção a Deus, apóstolo? Orando. Buscando. Será que antes de você ir para frente de um computador, de algo, você silencia e ora e agradece a Deus? Antes mesmo de receber. E sabe o que eu acho incrível? É que a Bíblia vai dizer lá no versículo 38 que Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso que eu vim. Ele entendia o chamado dele. É sair com um propósito. É proclamar como o evangelho é verdadeiro. E o evangelho, ele alcança pessoas, mas você só pode alcançar pessoas. Ei, Jesus estava trazendo nesse texto a identidade que ele recebia, que não era definida por pessoas, por pressões, por situações, mas sim pela missão que ele tinha recebido. Eu vou traduzir para você entender. Jesus estava dizendo, porque depois que ele orou, ele recebeu uma direção. Ele disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, porque para isso eu vim. Jesus estava dizendo: eu sei para que eu fui enviado.
E talvez você está dizendo assim, Deus, por que o meu chamado? Para que o meu chamado? E Deus está dizendo, é por isso que você não entendeu, você não está tendo uma vida de oração, onde Ele pode dizer para que você foi chamado. Jesus sabia o porquê Ele veio. Você precisa saber por que Deus te enviou. Por que Deus te deu um chamado? Seja pastoral, seja evangelístico, seja de levita. Seja somente de buscar a presença de Deus pela sua família. Jesus estava dizendo sobre a identidade que ele tinha sido recebido de Deus e não pela identidade que as pessoas queriam colocar. Entenda isso. O ministério de Jesus era grande, era reconhecido, multidões o seguiam. Mas quando ele foi para ser crucificado, não tinha multidões ali com ele. Nós precisamos entender que lá no versículo 39, Jesus vai dizer assim, o texto vai dizer, então foi para toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Quando nós oramos, nós recebemos uma palavra de Deus, e quando recebemos palavra de Deus, nós recebemos autoridade espiritual. Por que o inimigo ainda está tendo poder sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre muitas áreas? Porque às vezes está te faltando um tempo de oração para receber uma direção e então ter autoridade sobre essas áreas. O reino de Deus é nós estarmos a todo momento sendo confrontados e confrontar o reino das trevas. A nossa vida espiritual tem que ser alinhada. E como Deus vai nos libertar se Ele não confrontar os demônios que nós carregamos? Expulsar isso. E como nós expulsamos demônios? Através da autoridade. Como nós expulsamos demônios? Através da autoridade. Como nós expulsamos demônios, gente? Através da autoridade. Como recebemos essa autoridade? Através da oração. Através da busca. Através de uma direção de Deus. Nós precisamos entender que Jesus ele tinha ido para onde? Para um lugar deserto. O que é um lugar deserto? É um lugar de solidão, solitude. Você às vezes tem que escolher ter solitude na sua vida. Um momento onde você se desliga. Um lugar de encontro com Deus. Um lugar para transformação. O mesmo ambiente pode ser vazio. Mas tem que ser um ambiente onde tem a presença de Deus em você. O que Jesus foi fazer? Orar. Ou seja, orar é o quê? Buscar uma direção, um desejo, colocar um propósito diante de Deus. É mover-se em direção a Deus com a intenção profunda. Isso é oração. Isso é oração. É quando nós estamos ali, não porque precisamos, mas porque a gente entende que a nossa alma, o nosso espírito anseia por Deus. Ele estava ali buscando intensamente. Para quê? Para conseguir ser enviado a outros lugares, para prosseguir dentro do seu chamado. As pessoas estavam perseguindo Jesus por um propósito, por um benefício. E Jesus estava perseguindo a Deus o quê? Para receber uma direção. Nós precisamos entender que uma vida de oração é o que nós precisamos ter para vencer batalhas, vencer guerras espirituais. Abra comigo lá em Lucas. Apóstola, como assim? Eu vou, para não ficar nas minhas palavras, Mateus, Marcos, Lucas. Lucas capítulo 5, versículo 16, vai dizer assim o texto. Ele, porém, se retirava para orar em lugares solitários. Em outras traduções vai dizer, ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. É uma vida de oração. Era Jesus dizendo, depois de um grande milagre, eu preciso me retirar para orar. Por quê? Porque senão o orgulho cresce, a soberba cresce. Coisas vêm entrando na nossa vida. Uma vida em oração vai te ajudar a ter uma vida de comunhão para não pecar, para não errar. Abra comigo Mateus. Mateus capítulo 14, versículo 23 vai dizer assim. E despedindo as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E
E caindo a tarde, lá estava ele, só. Às vezes a gente arruma tempo para ter tempo com todo mundo, mas a gente não fica em silêncio para orar com Deus. Jesus, ele deixa chaves espirituais aqui para nós, direções espirituais, dizendo, olha, quer ter uma vida de poder, quer ter uma vida de autoridade, quer ter uma vida comigo? Tenha um tempo de oração, tenha um tempo para orar em secreto, tenha um tempo, despede as pessoas. Despede quem está te atrapalhando, irmão. Tenha um tempo com Deus, um tempo de busca. A prioridade de Jesus ali era ter uma direção do Pai. João, abra comigo. João, capítulo 6, no versículo 38, vai dizer assim o texto. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Jesus estava dizendo, olha, a minha prioridade é cumprir a missão. Qual está sendo as suas prioridades hoje? Será que no meio dessa prioridade da sua vida corrida com tantas coisas, você tem a prioridade de cumprir o chamado que Deus te deu? De cumprir a missão? A missão, irmãos, é a gente ter resistência. É resistência à opressão, a pressões de pessoas, de situações, de coisas que são colocadas na nossa vida. Como assim, apóstolo? Me prova. Gálatas, abre lá comigo. Coríntios, Gálatas. Gálatas, capítulo 1, versículo 10, vai dizer, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? O que você tem procurado? Coisas de homens, decisões? Conselhos? Não existe conselho e direção melhor do que o conselho de Deus, a direção de Deus. Jesus estava ensinando a gente a resistir. Como nós resistimos? A pressão de pessoas, colocando decisões e coisas em cima de nós. Orando. Você que é líder que vai assistir essa live, talvez a igreja fala, não, mas tem que fazer assim, pastor, para vir mais gente. Tem que fazer assim, pastor, para ter mais pessoas. Não, tem que mover assim. E Deus está dizendo, não se perca do propósito, porque às vezes você está ouvindo todo mundo, mas não está tendo um tempo para ouvir o que Deus está te direcionando. Está se perdendo no meio do caminho. Resistência à pressão humana e a pressões espirituais. Sabe como que o inimigo faz? Ele te cega. Ele te faz ficar atordoado com tantas coisas para você não ter tempo. Para quê? Para você não conseguir ter tempo de oração, tempo de busca com Deus. Por quê, apóstolo? Porque se você não ora, você não tem direção de Deus. E se você não tem direção de Deus, o que vai acontecer? Você vai tomar decisões erradas. Decisões onde você não consegue resolver os problemas. Quando você ora, você recebe de Deus o quê? Autoridade. Ah, apóstola, tem isso na Bíblia? Tem, abra comigo. Lucas, volta lá. Apóstola, nossa, quantos versículos para mudar e direcionar a gente? Sabe qual é o nosso problema? É que a gente esquece que Bíblia se responde, sabe com o quê? Com Bíblia. Tudo está na Bíblia. Capítulo 4, no versículo 18, vai dizer assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração à vista dos cegos e pôr em liberdade os que estavam oprimidos. O Espírito do Senhor está sobre mim e enviou para quê? Para libertar os oprimidos. Para tirar as pessoas dos cativeiros espirituais. Mas sabe qual é o nosso problema? Se a gente não ora, não tem uma vida com Deus, não tem autoridade, nada vai acontecer. Você não consegue ser liberto e muito menos libertar os outros. Nós precisamos entender que nós precisamos ter com Deus, a partir de hoje, Deus está dizendo para mim e para você, um lugar secreto que vai definir o meu destino e o seu. Que vai definir a direção que nós precisamos ter, o meu e o seu. Jesus tinha multidões esperando, mas ele se escondeu no secreto. Para quê? Para orar.
Porque quem não sabe sair do meio da multidão, irmão, nunca vai sustentar o propósito. Você tá entendendo o que Deus está dizendo para mim e para você? Quer ter um propósito? Quer ter um chamado lindo? Quer ter tudo aquilo que Deus falou que faria na sua vida? Saiba se ausentar da multidão, da opressão de coisas, para ter um momento com Deus, para ter um momento de oração, para ter um momento de busca. O segredo antes de qualquer sucesso na nossa vida, antes de tocar pessoas, ele tocava a Deus. Antes dele ir ministrar pessoas, Jesus ensinou isso para nós. Ele estava dizendo, olha, a multidão está atrás de mim, os discípulos estão atrás de mim, mas enquanto eles estão atrás de mim, eu estou atrás daquele que pode me dar autoridade para liberar uma palavra sobre o povo. Pegou isso? Antes do milagre público, ele tinha que levantar um altar em oração escondido. Ele estava ali escondido embaixo das mãos do Senhor, recebendo de Deus as direções, a autoridade, o poder que ele precisava para liberar sobre o povo com autoridade. Deus está te chamando de volta a ter um lugar secreto hoje. Deus está te chamando de volta para que você entenda que nem todo mundo que te procura vem de Deus. O povo só queria Jesus por causa dos milagres. Nós precisamos entender que as pessoas, os discípulos estavam dizendo assim para Jesus, olha a pressão, né? Olha isso. Mas todo mundo te procura. E Jesus disse, eu tenho um lugar para ir. Não era sobre essas pessoas procurando Jesus. Era sobre outras pessoas que ainda precisavam ser tocadas. Ei, pare de olhar com os seus olhos e olhem com seus olhos espirituais as vidas que precisam ser tocadas através da sua oração, através do seu posicionamento, através da sua autoridade, através daquilo que Deus te ordenou. Nós precisamos entender que quem recebe uma direção de Deus vence qualquer distração, qualquer opressão e qualquer situação que vem. Jesus não era guiado por aplausos, irmãos. Jesus não era guiado por pessoas, pelas multidões que apertavam e oprimiam ele. Deus está rompendo conosco a nossa dependência de validações de pessoas. A gente acha que para ser levantado por Deus, todo mundo tem que estar seguindo a gente. Todo mundo tem que obedecer, tem que honrar, tem que isso, tem que... Para com isso. Você está querendo receber a aprovação de quem? Todas as vezes que eu tentei ser aprovada por alguém, irmãos, eu fui frustrada, decepcionada, caluniada, entristecida, ferida. Aí eu recebi de Deus uma identidade. Eu tenho vivido o melhor momento espiritual do meu ministério. Sabe por quê? Porque eu recebi a minha identidade. E eu entendi que eu não precisava da aprovação de ninguém, a não ser de Deus, do céu. Deus está te dando um propósito para viver. Um propósito, uma nova identidade, uma direção. A autoridade que Deus nos dá nasce no secreto. A autoridade que Deus nos dá nasce aonde ninguém está ali para ouvir o que você está chorando, clamando diante de Deus. Ele orava e depois expulsava os demônios. Ele estava ali buscando poder e autoridade. Você não enfrenta no público aquilo que você não vence, gente, no nosso secreto. Eu vou te dizer. Você acha que Deus, ele vai te dar autoridade se você não tiver uma comunhão para saber o que fazer com essa autoridade? Tem pessoas que têm autoridade e usam essa autoridade para amaldiçoar o povo. Mas por que está fazendo isso? Porque não tem intimidade a ponto de entender que Jesus nos amou primeiro. E quem ama não amaldiçoa, não mata. Traz palavra de vida. De vida. Hoje Deus está separando a minha vida, a sua vida, que vai trocar qualquer barulho, qualquer multidão, mas pela presença. Qualquer agenda que talvez viesse, pela presença de Deus, pela autoridade dele. Qualquer popularidade, pelo propósito, pelo chamado. Eu também tinha essa ansiedade quando eu era mais nova.
Eu falo de mim, irmãos. Eu tive um secreto com Deus durante esses dias e o Senhor começou a trazer ao meu coração. Lembra que você queria fazer isso, isso e isso, igual fulano, assim, assim, assim. É porque você não tinha sua identidade. Talvez você está querendo fazer o que todo mundo está fazendo. Por quê? Porque você acha que vai dar certo. E está vivendo frustrado porque está querendo viver o propósito dos outros. E Deus está dizendo, eu te levantei para um propósito. Fique no propósito que Deus te levantou. Hã? Jesus estava dizendo, todo mundo está me procurando, mas eu estou procurando a Deus. Talvez você está sendo puxado para um lado, para o outro, por diversidades, por situações. Mas Deus está te chamando hoje, não para um lado, não para o outro, mas para o secreto. Para um tempo de busca. Essa palavra é para você, que estava sem saber que direção tomar esse fim de semana, o que fazer. E Deus está dizendo, eu quero te direcionar. Tem um momento de oração comigo. Me encontre no secreto. Como profeta do Senhor, eu profetizo que sobre a tua vida as pessoas não vão mais governar você. A urgência não vai governar você. Você vai começar a ouvir a voz de Deus. Eu profetizo que sobre a tua vida o secreto de Deus vai nascer uma autoridade sobre você. Ninguém vai conseguir parar o teu ministério, a tua vida, a tua chamada, o propósito que Deus te deu. Mas eu profetizo que sobre a tua vida toda a inquietação está saindo agora. Que você não vai ser mais governado por coisas, por pessoas, por decisões, mas sim por Deus, através da autoridade que Ele vai te entregar com uma vida de oração. Nós precisamos entender que quem tem uma vida em secreto com Deus, Deus sustenta qualquer coisa na vida dessa pessoa. Quem tem uma vida secreta com Deus em oração, Deus dá missões, pessoas, vidas para serem alcançadas. A direção de Deus vence qualquer pressão humana, qualquer situação que você esteja passando. E sabe qual é o nosso problema? A gente não busca a direção de Deus. A gente acaba se esquecendo de ter uma vida de oração. Aí a gente pede para todo mundo, fulano ora, ciclano ora, beltrano ora. E você? Você não tem um momento de oração? Pare de pedir oração para os outros. Entenda, eu não estou aqui questionando, não. Todos nós somos carentes de oração. Mas melhor do que você pedir oração para os outros é Deus ouvir da sua boca o que você precisa. Jesus nos ensinou, Jesus disse o quê? Olha, enquanto estava todo mundo me procurando, os discípulos procurando ele estava onde? Num lugar deserto, separado em oração. Por quê? Porque Deus ia direcionar ele para ir para outros lugares. E ele tinha que estar como? Preparado, com autoridade, com uma direção. Porque você tem tomado direções erradas. Porque você não tem tido uma vida de oração. E aí você toma decisões, você faz escolhas, você quer fazer do seu jeito e se frustra. Por quê? Porque Deus é ruim? Não. Mas porque nós estamos buscando direções erradas. E Deus está dizendo para mim e para você essa manhã. É tempo de buscar. Vamos orar. Amém? Escreva aí e fala, eu vou aprender a orar. Apóstola, mas oração é só quando eu dobro o joelho? Não. Você pode estar trabalhando ali falando, Espírito Santo, me ajuda, Senhor, eu preciso melhorar. Você pode falar, Espírito Santo, eu preciso ser direcionado. Me direciona. Tá ali lavando uma louça. Tá ali varrendo uma casa. Mas comece a colocar diante de Deus. Comece a colocar diante de Deus a sua vida verdadeiramente. Para receber dele as direções e a autoridade que você precisa para romper e viver a plenitude do teu chamado, do teu ministério e de uma vida diante de Deus. Vamos orar?
Pai, eu quero te agradecer. Obrigada, Jesus, pela tua palavra, pelo teu cuidado, pelo teu zelo por nós. Obrigada, Jesus, porque a todo momento o Senhor nos ensina a buscar e nós somos dependentes de Ti, Senhor. Que vidas sejam tocadas e entendam, Pai, que uma vida diante da Tua presença é construída, Senhor, no secreto, em oração, em busca, Pai. Em nome de Jesus, quebra, Pai, toda barreira espiritual que impede o Teu povo de orar, de buscar, e que eles possam hoje romper qualquer barreira e viver um tempo de intimidade e de verdade na sua presença. É assim que nós oramos. Fica com teu povo, Pai. Fala com eles no secreto, aonde o Senhor pode direcionar, exortar. Senhor, trazer cuidados à alma e ao coração dos seus filhos. Em nome de Jesus. Amém. E amém. E amém. Amém? Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Amanhã nós estaremos novamente com o dia 21 do nosso propósito de 40 dias com Jesus. Uma caminhada de libertação e transformação de vida. Você não pode perder. Deus abençoe seu dia, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Shalom, shalom.